Boa noite a todas e a todos. Hoje é o nosso segundo dia dessa live, né, que a gente está oferecendo, né, em nome da ADPER Minas Gerais, nossa associação de docentes, estudantes e pesquisadores de ensino religioso e ciência da religião, para o concurso que a SEDUC Contagem vai realizar neste mês. E eu queria passar a palavra para a professora Maria das Dores, nossa conhecida Dora, que é a presidente da ADPER. Com a palavra a você, Dora. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Peço perdão pela live de ontem, eu não pude estar com vocês porque eu estava numa reunião das mães e não cheguei a tempo. Mas parabenizo e agradeço o professor Paulo Agostinho, da PUC Minas, que tão bem conduziu os trabalhos de ontem, juntamente com a professora Jaqueline e a professora Gisele. Obrigada, Redeclide, pela parceria de sempre. E hoje estamos juntos, estaremos juntos. Eu agradeço, aproveito e agradeço o quarteto fantástico, é assim que eu chamo, a professora Gisele, a professora Jaqueline, a professora Tassiana e o professor Paulo Agostinho. Muito obrigada. Eu reforço o pedido do professor Paulo Agostinho ontem, quando chamou os professores de ensino religioso para associar-se à ADPER. A ADPER precisa de vocês e vocês também precisam de nós. Essa parceria, ela é recíproca e tem que continuar. Eu agradeço o professor Cadu, SEDUC Contagem, e um grande abraço. Abraçando ele, eu abraço todos os professores de ensino religioso de Contagem. Eu passo a palavra para o professor Paulo Agostinho, mas desejando a todos e todas boa sorte no concurso de Contagem. Ok, Dora, muito obrigado. Um grande abraço para você. Eu sei que você tem outras questões aí na sua dinâmica, né? Depois de 10 aulas no dia. Então, Sim, bom trabalho aí. Um obrigada. abraço. Então, estamos aqui, né, colocando aqui em tela, né, a professora Gisele do Prato Siqueira, que sempre está disponível a nos ajudar, né, a professora Tassiana Brasil dos Santos, da Universidade Federal de Minas Gerais, que também está sempre aí nos apoiando, seja no Redeclide, seja na ADPER, seja no Fonaper, né, é tudo gente que está na luta. E está lá a Jaqueline também nos bastidores lá, ela está escrevendo lá no YouTube, né, cumprimento também, né, nossos colegas que já entraram, o Albert, o Zé Carlos, né, do centro acadêmico lá da UFJF, o professor Marco Túlio também, né, Thaís, que também está sempre junto com a gente aí. Então, obrigado a todas e todos, né, divulguem a nossa live e também contribuam com suas questões e suas perguntas, né. Então, eu gostaria de começar hoje com a professora Tassiana, né, que está chegando agora, e depois Gisele também vai nos ajudando também nessa roda de conversa, né, para a gente entender um pouco mais sobre os temas, né, desse concurso. Ontem eu mencionei que achei assim, uma temática muito desatualizada, né, para a nossa área de ensino religioso e ciência da religião. Parece que o pessoal que montou a ementa e os temas, né, as referências, não estão percebendo bem que o ensino religioso pertence à ciência da religião. Mas, né, nós vamos tentando, é uma luta de sempre. Então, com a palavra aí, Tassiana. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Quero dividir com vocês esse momento que é de preparação, não só para vocês, mas para mim também estarei prestando esse concurso. Perdão, pessoal. E o fato é que nós sabemos que é um grande desafio para nós, professores de ensino religioso. Perdão, só um minutinho, tá, pessoal?
É coisa de professor, Tociana. O professor usa muita voz, fala demais, né? Tem que se comunicar, às vezes, num grande de alunos em sala, a gente, né, isso é natural. Eu também estava assim hoje. Hoje eu gravei o dia inteiro no ar-condicionado, estou Nossa, mãe. zerada, mas o fato é que é um grande desafio para a gente que é de ensino religioso, porque por mais que a gente tenha formação, que a gente corra atrás, que a gente tenha conhecimento, às vezes a gente tem esse desafio de lidar com percepções sobre o nosso conteúdo que não necessariamente refletem aquilo que é mais recente, aquilo que é mais atual dentro daquilo que a gente tem proposto trabalhar, essa relação entre ensino religioso e ciências da religião. Às vezes não é bem visto, às vezes é por falta mesmo de conhecimento de quem está, às vezes, nos coordenando. Um desafio que eu sempre falo e que eu acredito que é um dos caminhos que tem a melhorar a nossa área, é justamente o fato de que as licenciaturas, sobretudo pedagogia, que forma gestores, coordenadores escolares, não têm obrigação legal de oferecer metodologia do ensino religioso ou de discutir a relação entre educação e religião. E aí a gente chega no campo de trabalho e se depara com situações como a que nós estamos nos deparando com o conteúdo programático desse concurso, em que a gente percebe que é provável que houve uma boa intenção, mas houve também um desconhecimento da área e um desconhecimento do estado da arte, porque quem fez esse conteúdo programático muito provavelmente não teve acesso àquilo que há de mais recente no ensino religioso. Mas, em todo caso, nós podemos dizer que esse conteúdo programático, ele nos mostra algumas direções pelas quais a gente pode trilhar. Ele nos mostra, por exemplo, a questão dos parâmetros curriculares para o ensino religioso. É importante a gente lembrar que, ao se referir a parâmetros curriculares, ele está parado na década de 90. Então, a gente sabe que esses parâmetros curriculares que nós conhecemos, que são aqueles que foram feitos pelo Fonater, eles chegaram muito perto de serem oficializados, mas não foram. Então, nós temos um documento curricular que inicia ali uma campanha por um ensino religioso não confessional, é a sua principal marca. Mas é um documento que nunca chegou a ser oficial, nunca foi assumido pelo Ministério da Educação como um parâmetro curricular de fato. E isso faz com que a gente possa dizer, sem medo de errar, que o primeiro documento curricular realmente oficial para o ensino religioso foi a BNCC, que não está aqui no conteúdo programático para o concurso. Pois então, é, Ticiano, ontem a gente justamente colocou bastante essa questão, né? Como é que pode esquecer a BNCC e tratar? Né? Tanto Jaqueline quanto Gisele tiveram oportunidade de mostrar quais eram os eixos dos parâmetros curriculares, né? E também da BNCC, como é que são essa estrutura. Mas muito bem, você coloca, né, esse problema que a gente tem. E é interessante que um aluno, né, um professor que está participando aqui, coloca uma questão interessante que na frente de outro aluno, alguém que perguntou sobre a obrigação de estudar ensino religioso, né? Não tem nem noção da legislação, né? Pois é. É uma grande dificuldade que a gente tem, esse desconhecimento, e às vezes também as pessoas que acham que são maiores que a Constituição e que acabam achando que podem colocar ou tirar o ensino religioso do jeito que querem, sendo que é o único conteúdo que é garantido pela Constituição Federal. Mas é a única disciplina, né? É a única disciplina que está na Constituição, né? No artigo 210. Sim. Se algum dia algum sistema escolar resolver deixar de oferecer matemática, ele não está sendo inconstitucional. Mas se deixar de oferecer ensino religioso, está. E aí, a gente percebe que essa relação do ensino religioso com a Constituição tem muito a ver
com a concepção de educação e de cidadania que você pretende desenvolver. Então, quando nós falamos que o ensino religioso é constitucional, é justamente porque, em primeiro lugar, considera-se que a religiosidade é parte da experiência humana, é uma dimensão humana. Quando a gente vai ver a Constituição, a gente percebe que ela é muito inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que coloca também o direito à liberdade religiosa, o direito à liberdade de culto, direito ao trânsito religioso, direito à liberdade de expressão, direito ao culto público, direito a educar as crianças de acordo com a crença de suas famílias. E aí, todos esses direitos, eles vão ser representados na nossa Constituição. E o ensino religioso acaba fazendo parte disso, porque se a religiosidade é um direito humano, a educação não pode. Se a educação é uma preparação para a vida humana, para o exercício da cidadania, então a educação não pode se silenciar frente ao fenômeno religioso. E é uma das razões pelas quais a gente tem o ensino religioso nos currículos escolares e garantido pela Constituição. E aí uma das primeiras perguntas que aparecem é justamente aquela relação. Mas o Brasil não é um Estado laico? Laicidade é um termo que não aparece representado no conteúdo programático, mas a gente tem lá a secularização. E aí, quando a gente vai pensar nesse processo, laicidade e secularização, é um consenso entre vários autores de tratar países que têm a sua origem em uma cultura protestante, então eles vão falar num processo de secularização. E países que têm a origem numa cultura católica, eles vão falar num processo de laicização. Por que essa diferença? Pela própria trajetória que foi feita por esses países. Quando a gente pensa nesse processo da reforma protestante, já houve uma primeira ruptura entre Estado e Igreja Católica. É fato que, naquele momento ali, no século XVI, os estados ainda não eram laicos, eles eram religiosos. O governo era justificado pelo poder religioso. Então, se respeitavam os reis pelo direito divino dos reis, fosse ele justificado numa teologia católica ou protestante. Quando acontece a reforma, há uma primeira ruptura dos estados com a Igreja Católica, mas não há uma solução de laicização, até porque naquele momento histórico não se pensava nisso ainda. Mas essa primeira ruptura permitiu que se pensasse no Estado de uma outra maneira e que muitas organizações sociais, que não eram vistas como políticas públicas até então, mais por uma questão de mentalidade e cultura, do que realmente por uma questão de achar que deve se impor religião, era um outro momento histórico em que a religião acabava sendo um dos eixos fundamentais da vida e que justificava a forma de governo e que havia esse intercâmbio. Por um lado, os governos ajudavam a manter os grupos religiosos, mas por outro, os grupos religiosos também justificavam a estrutura de poder, a estrutura de governo, e prestavam também serviços sociais, como educação, como saúde, como assistência social, eram prestados por organizações religiosas. O processo... Tassiana, eu queria só... eu acho que essa temática que você coloca é muito interessante, e eu queria colocar a Gisele na roda, porque houve um processo, né, Gisele, na Áustria, de início ao processo de escolarização do ensino religioso, né? A gente fala em ensino religioso no Brasil desde que os portugueses, o pessoal se refere aos jesuítas, esquece dos franciscanos que vieram antes dos jesuítas e que também tinham, mas não era ensino religioso, né? Era aula de religião, e a aula de religião dominante do contexto em que viviam, que era o ensino religioso católico, né? Era a religião católica, o ensino católico. Gisele, como é que foi essa questão dessa escolarização? Acho que teve alguém na Áustria, não foi? Pessoal, boa noite.
Que bom poder estar aqui com vocês novamente, né, contribuindo para reflexões pertinentes aí a um conteúdo que está, né, em processo seletivo para a Prefeitura de Contagem, mas na realidade isso nos enriquece para além desse momento, né? E também a oportunidade, como disse a própria Tassiana, aí, né, de nos revisitar naquilo que muitas vezes temos acesso, né? O Paulo traz aí essa questão do século XVIII, 1774, onde pela primeira vez nós temos a designação do termo ensino religioso, mas como um movimento de cristandade dentro dos espaços escolares, né? É uma reforma educacional que foi solicitada, né, pela imperatriz, né, da Áustria à época, e que acabou também sendo referência e modelo para outras escolas europeias, né? Esse ensino religioso, o ensino da religião, mas voltado para a questão dos valores e da formação cristã dentro do espaço escolar. E, na realidade, tudo aquilo que se colocou lá no século XVIII na Áustria, ele tem uma forte influência, né, de uma pedagogização mesmo do contexto da educação cristã. Então, muitos falam dessa educação cristã como esse berço austríaco, né? E no Brasil isso também não foi diferente. Essa reforma chega através aí das congregações religiosas, né, já implantando nessa proximidade, né, estabelecida entre a Igreja Católica e então colônia portuguesa, né, como aula de religião. Enquanto lá na Áustria, né, se colocou a nomenclatura ensino religioso, no Brasil, desde os primórdios, aparece como aula de religião. Isso perpetua durante toda a colonização, e no Império, né, isso vamos dizer, com características muito próximas dessa aula de religião, é apresentado como instrução religiosa. E a instrução religiosa, a nomenclatura dada a partir de 1824, né, que depois tem algumas outras, né, dimensões históricas também importantes, visava essa instrução religiosa de valores cristãos. Já havia uma proximidade no Brasil, já havia missões protestantes no Brasil, e a Tassiana bem coloca essa questão da liberdade religiosa, que é tida como compreensão efetivamente, né, da secularização, de um movimento, né, de secularização que no Brasil, na primeira Constituição, vai entrar como designação de um ensino leigo, né? E essa compreensão do ensino leigo no artigo da Constituição, o artigo 6º da Constituição de 1891, traz várias confusões também, né, do ponto de vista histórico e da compreensão desse ensino, dessa matéria dentro do ambiente escolar. Nós temos isso efetivado até a década de 30, embora tivesse essa compreensão de leigo. E essa inspiração pela liberdade religiosa norte-americana, como bem coloca, e está sendo dentro de um movimento até protestante, já das rupturas que vinham sendo ocasionadas, né, por essas forças internas dentro do próprio cristianismo, no Brasil, então, ele ganha força também com uma discussão de laicidade, de uma laicidade francesa, né, que nos foi apresentada principalmente por idealistas, né, de um movimento de reforma interna do Brasil, efetivamente inspirado por esses valores franceses. Mas a laicidade, ela se distingue da secularização. E aí nós temos uma grande confusão mesmo, polissêmica nesse começo de século XX no Brasil, e isso é apresentado efetivamente dentro das características de um movimento, né, de educação brasileira, um movimento aí dos pioneiros pela educação, e muitos desses, né, pioneiros, eles contestavam o ensino religioso como doutrinador ou como instrução religiosa. Então, nós tivemos contrários e favoráveis a esse movimento Brasil, inclusive perpassando a discursos públicos, né, defesas públicas, e isso, de alguma forma, é resolvido, entre aspas, com o movimento aí, né, de garantia da laicidade, quando na primeira Constituição aí de 34 aparece a expressão ensino religioso, mas obrigatório para as escolas e facultativo, né? A facultatividade
foi a legitimidade da laicidade, de um Estado laico brasileiro. E isso ainda é perpetuado até a Constituição de 1988. Então, existe uma distinção de termos, né? Sim. E uma confusão também dos mesmos. Pois é, ontem a gente mostrou, e eu queria perguntar para a Tassiana exatamente isso. O que é esse fenômeno de secularização? Tem um livro que a gente apresentou ontem, a gente vai voltar depois, é um clássico, né, o Dossel Sagrado, o Peter Berger, que é um autor que discute muito isso. Mas muita gente não entende, Tassiana, o que é esse negócio de secularização? Pois então, retomando o que eu vinha falando sobre a questão da diferença entre países católicos e protestantes nesse processo, o que a gente vê é uma maior racionalização a partir de um determinado período histórico. A partir do iluminismo, por exemplo, a gente percebe que há uma busca ali a partir dos conhecimentos que eles revivem, e aí eles têm, a partir de então, vários movimentos que vão trazer uma maior racionalidade, e a religião deixa de ser a principal forma de justificativa para a vida. Quando nós pensamos nesse processo, ele vai acontecer em todos os países. Mas, em geral, esses países que têm origem protestante, vamos pensar no caso do sistema de ensino da Alemanha. Ele nasceu de uma obra social da Igreja Luterana. E aí eles criam todo um sistema de ensino. Mas, em um determinado momento, esse sistema de ensino é entregue ao governo secular. Há uma secularização, deixa de ser um trabalho eclesiástico para se tornar uma política pública. E aí há uma separação entre por essas políticas públicas. O Estado as assume. Isso é diferente do que acontece nos países católicos, sobretudo na América Latina, porque esse processo não foi tão bem delimitado no sentido de que, por exemplo, quando aqui no Brasil foi proclamada a República, e diz lá na Constituição, como a professora Gisele ressaltou, que a educação seria leiga, uma das primeiras coisas que eles fazem é eliminar dos currículos escolares o ensino religioso, as outras disciplinas que tinham a ver diretamente com a religião. Mas o que acontece na prática é que o movimento católico brasileiro ainda se sentia responsável pela educação. E isso deu espaço a várias disputas políticas sobre a permanência do ensino religioso, sem essa discussão de um ensino religioso voltado para uma sociedade laica, mas, na realidade, voltado para uma sociedade que, efetivamente, se pretendia continuar influenciado pelos valores religiosos. E aí, nesse sentido, a gente percebe que há uma disputa. E é uma disputa que está presente até hoje. Por mais que hoje nós tenhamos uma legislação que nos garante um ensino religioso não confessional, por mais que os objetivos da educação não perpassem por sentido de fazer prosélitos para uma determinada religião, ainda assim, todos nós que somos professores de ensino religioso, sabemos que, às vezes, essa é a expectativa das famílias. Às vezes, essa é a expectativa da nossa direção. Às vezes, essa é a expectativa da nossa coordenação. Porque essa luta da laicidade, ela não é uma coisa bem delimitada no sentido de que ontem éramos confessionais, hoje somos laicos. A laicidade é um processo. E, nesse processo, o nosso trabalho aqui de lutar por um ensino religioso laico e essa vitória que nós temos de termos concursos públicos para a contratação de professores que não são mais indicados pelo bispo, que não precisam mais passar por uma formação religiosa, mas que vêm das ciências da religião como espaço de formação inicial, isso tudo é uma grande vitória na busca por essa laicidade. Mas vamos lembrar que a laicidade é um processo, ela não é plenamente consolidada. Ontem nós éramos menos laicos do que hoje, mas amanhã seremos mais laicos do que somos hoje. Então, é um processo que se baseia justamente
nesse anseio por uma sociedade que respeite os direitos humanos, que respeite a liberdade religiosa e que encontre os melhores consensos possíveis. Nós estamos num país, por exemplo, que, embora garanta uma educação laica, mas ainda tem, a maioria dos seus feriados são religiosos, e de um grupo religioso específico. A gente tem pouquíssimos lugares onde há feriados de outras tradições religiosas. E isso tudo, a gente percebe que são coisas que podem ser superadas e que seguramente vão ser superadas com o processo de laicização, que, diferentemente de ser alguma coisa que muda da noite para o dia, como foram muitos processos de secularização, em que você pega uma instituição consolidada, tira ela da mão da igreja e coloca na mão do Estado. Torna-se uma política pública. E a laicidade ela é muito mais processual nesse sentido, em que a gente tem elementos confessionais e elementos laicos presentes dentro da mesma sociedade, convivendo e ali, às vezes até atritando, mas a gente tem um processo que vai garantir a cada dia mais a laicização da sociedade e a busca da liberdade religiosa e dos direitos humanos. Tassiana, eu queria colocar então meu som cortou aqui, mas foi uma entidade civil, né, que não tem laços, né? Gisele participa de uma rede de licenciatura, né, né, de ciência da religião e ensino religioso. Gisele, tem cursos para formar professores de ensino religioso, segundo as DCNs, né, as diretrizes curriculares nacionais de ensino religioso no Brasil? Como é que você vê essa questão? Temos que lembrar que somente em 2018, né, que nós tivemos a publicação da resolução que orienta efetivamente os cursos de graduação, licenciatura em Ciências da Religião, no qual deixa claro no artigo 2º que habilita o professor de ensino religioso para a educação básica. Esse curso de licenciatura ele também habilita, né, a área de ciência da religião a outras atuações na esfera social. Mas o artigo 2º coloca com muita clareza que é a habilitação adequada e que se aproxima aí, né, do componente curricular do ensino religioso, assim como também a BNCC reafirma que os fundamentos teóricos se aproximam das ciências humanas, em especial das ciências da religião. Mas então, são poucos cursos, né, Gisele? Isso, esses cursos, né, vamos dizer assim, instância nacional, eles estão mais presentes nas universidades federais, mas nós temos várias universidades estaduais também ofertando e também, claro, uma rede particular. E temos também no Brasil, não podemos esquecer, que muitos desses cursos foram subsidiados pelo governo federal através de um edital chamado Parfor, né, que também formou vários professores e assim atua. Em Minas Gerais, nós temos que lembrar que tem uma legislação também própria, aprovada pela Assembleia Legislativa, que na ausência dessa formação de licenciatura, também é possível a atuação na rede pública, né, e efetivamente professores que tenham, né, a especialização em ciência da religião, ensino religioso mesmo, ou também um curso mínimo aí de 500 horas que também são ofertados, e no caso da PUC Minas ele é ofertado dentro da pedagogia, né, com o aprofundamento do ensino religioso. Então, nós temos instâncias diferentes de habilitação, que são regulamentadas pelos estados, né? E agora nós temos uma diretriz nacional que supera todas as estaduais e municipais de reconhecimento. Mas nós ainda não temos, efetivamente, um grupo de docentes que consiga suprir todas as demandas escolares. Então, por isso que tem as especificidades, né, do que é aplicado em cada estado e cada município. Então, é importante lembrar isso. Mas hoje nós temos uma resolução nacional, é a resolução número 5, de dezembro de 2018. Uhum.
Aqui, o Zé Carlos, né, do CACIR, da Federal de Juiz de Fora, Tem um coloca comentário sobre a legislação? E coloca uma questão aqui, só um minuto, Tassiana, que no concurso passado da Secretaria de Estado da Educação, havia pré-requisito da licenciatura em Ciência da Religião e Ensino Religioso, e ele pergunta se existe. Né? Eu vou começar respondendo dizendo que essa lei é de 2005, né, a lei de Minas, né, então se referia dessa forma. Então, veja, a gente tem que colocar agora, e aí mostra mais uma vez como que os concursos são mal preparados, gente que não conhece a legislação. Por isso se refere a esses nomes e não àquilo que as DCNs criaram. Você queria falar, Tassiana? Continuando aí. Não sei se a Tassiana travou a rede. Tassiana, você está me ouvindo? Sim. Oi? Sim, pode. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Não, é porque eu ia ressaltar justamente isso, que quando se fala ali na legislação, havia um momento em que ainda não tinha uma legislação específica sobre a formação do professor de ensino religioso. Então, o que eles fazem nessa lei de 2005 é colocar todas aquelas formações que eram mais comuns até então e que apareciam nas escolas para que esses professores conseguissem trabalhar e que houvesse uma regulamentação mínima que fizesse com que o professor que chegasse na escola não estivesse ali meramente por indicação ou porque não encontrou outro, ou que fosse um professor de outra área que, na realidade, assumisse aquelas aulas apenas porque não tinha ninguém para assumir. Então, o que eles fazem é pegar as formações que estavam aparecendo nas escolas e regulamentar, inclusive com uma ordem ali que dá para poder você pensar em qual que seria mais indicado e outra menos indicada. Sobre as licenciaturas em ensino religioso, hoje não aparece mais, hoje a gente sabe que a habilitação é a licenciatura em Ciências da Religião, a partir ali da resolução número 5, só que o que acontece é que, quando nós falamos em termos de universidades, elas têm liberdade de criar cursos. E existem pessoas que têm o diploma de licenciatura em ensino religioso, embora hoje não exista mais. Mas, em algum momento, existiram licenciaturas de ensino religioso, embora poucas. E isso faz com que a lei preveja que essas pessoas têm o direito de lecionar, embora hoje não se use mais esse tipo de curso. Eu gostaria de também colocar que Minas Gerais tem as suas especificidades, né, gente? Diferentemente de outros estados do país, nós sempre mantivemos, dentro do currículo mineiro, né, a matéria, a disciplina e agora o componente curricular de ensino religioso. Essa nomenclatura aparece desde o começo e ela foi mantida. Minas Gerais nunca teve isenção dessa oferta, mesmo que de forma muito conflitiva. Né? Então, enquanto vários estados da nação, né, lá no início da República, eles retiraram, Minas Gerais, inclusive, sediou um Congresso Mineiro de Educação, né, e teve o foco de discussão do ensino religioso e revitalizou isso. Então, o que está na lei de 2005 também é muito, vamos dizer assim, o reflexo de uma mobilização de professores mineiros, que desde os anos 90 já se organizavam em termos, né, de encontros mineiros para a formulação de conteúdos básicos para Minas Gerais. Então, nós tivemos aí os primeiros conteúdos básicos, né, publicados nos anos de 92, né, depois para o primeiro ciclo do ensino fundamental, depois nós tivemos também, né, e a época era de 5ª até 8ª série, do segundo ciclo também publicado, e todo esse conteúdo ele foi elaborado a partir dessa mobilização de professores de ensino religioso, que contava naquele período dos anos 90 também com o apoio do Regional 2 da CNBB. Nós temos que lembrar que em Belo Horizonte tinha o DAIR, e os professores do DAIR também contribuíram muito para essa formação de professores em módulos.
Então, Minas Gerais também ofertou cursos, né, chamados de metodologia e filosofia do ensino religioso, uma carga horária mínima de 120 horas. Isso também aparece na lei de 2005. E aparece por quê? Porque essa era a realidade da época. Gisele, é interessante. A especialização está na frente de mestrado e doutorado na lei. Né? É porque o lobby, na época não havia tantos mestrados e doutorados, então a especialização aparece na frente na hora da designação. É impressionante nesse aspecto, mas era a realidade. Essa lei teve uma atualização em 2014, mas só alterou um pouquinho aí dessa ordem, o que não mudou o conteúdo. Então, nós precisamos avançar nessa mobilização, e a DPER tem um papel muito importante nisso, para essa revitalização daquilo que é colocado. Mas muitas vezes também essa mobilização também correria o risco, né, efetivamente, dos legisladores terem uma interpretação diferenciada, porque tem muitos movimentos, inclusive também pelo ensino religioso confessional no país. Nós temos estados que regulamentaram isso, né, na perspectiva da legislação estadual, como é o caso do Rio, como é o caso da Bahia, e Minas Gerais não. Opta-se pelo ensino religioso não confessional, né, com uma mobilização para isso. Tem essa primeira fase de elaboração dos conteúdos, né, a serem ministrados nos anos 90, depois revitalizados em 2014 com os conteúdos básicos novamente, que demonstram grandes avanços na discussão de um ensino religioso não confessional. E esses cursos de filosofia e metodologia do ensino religioso que foram oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação, pelo DAIR e por outras instituições também colaboraram muito para esse avanço das discussões em Minas, mesmo que ainda tenhamos problemas no ambiente escolar, né? Mas é importante colocar isso em discussão também, para entender o porquê que a legislação brasileira tem essas especificidades no caso de Minas Gerais também. Bom, a Jaqueline coloca uma provocação para a gente aqui, né, sobre a secularização. Né? Eu acho que é importante a gente entender, como a Tassiana falou, do processo de racionalização. Né? Então, veja, você não fundamenta mais nada a partir do século XVIII, XIX, XX, com base na fé, na religião. Você usa ciência. Né? Certamente, se tivesse acontecido há 100 anos, ou talvez até a enchente de 41 no Rio Grande do Sul, né, teria sido justificada como castigo de Deus. Né? Hoje eu vi uma influencer, né, justificando a maneira absurda que a tragédia do Rio Grande do Sul, né, foi porque tem muito terreiro de Umbanda e Candomblé no Rio Grande do Sul. Então, assim, a secularização não chegou para essas pessoas, né? Não está ali. Né? Agora, essa ideia também que a secularização ia espraiar para todos os lados também não ocorreu. Né? Então, a gente continua tendo a secularização presente, alguns lugares da Europa, muito mais do que a América Latina. Né? Então, para vários aspectos, você tem uma presença forte, mas também, né, a previsão de que o mundo seria não religioso não se concretizou. Né? Até o Peter Berger chegou a escrever um artigo que uma orientanda dele, né, contestou sobre a dessecularização, né, que ele tinha errado. Né, e essa aluna dele falou assim, não, professor, meu mestre, né, continua a secularização presente, sim, ela está aí, se faz presente. É claro que hoje, com a nova direita, né, com essa extrema direita, colocando essas temáticas, pátria, família, liberdade, que é uma grande contradição, né? Às vezes tem família nenhuma, só vê a vida pessoal dessas figuras, a liberdade, que liberdade é essa de golpistas, né? Então, veja, você vai ver, né, como, por exemplo, agora, como é que se faz, né, chacota, se faz fake news de uma tragédia como a gente está vivendo. Então, veja, os temas, né, do concurso, eles colocam, né, aquelas clássicas discussões, escolas fenomenológicas, escolas histórico-religiosas, escolas sociológicas, escolas psicológicas. Gente, é difícil você dominar tudo isso. Né? No caso, né, da sociologia, eu mostrei, né, esse livro aqui
acho que não dá, acho que talvez não dê para ver, Sociologia da Religião, do Faustino Teixeira, né? Que mostra isso. Quem é Weber, quem foi Durkheim, Marx, Bourdieu, tantos autores que não são textos longos, você pode ter uma noção dessa questão. Elementos históricos das grandes religiões, olha aqui, hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, das tradições afro-brasileiras e dos novos movimentos religiosos. É um conteúdo imenso, a gente não pretende aqui, não dá tempo de tratar dessas questões. Mas eu queria abordar alguns temas aqui, nós já estamos faltando 15 minutos para terminar a nossa live, os fundamentos da significância da vida humana e das relações sociais, né? O trato social das crises de sentido, né? Os fundamentos do conhecimento da vida cotidiana, conhecimento existencial. O que vocês poderiam nos ajudar a pensar sobre isso? A crise de sentido que a sociedade hoje vive. É curioso, né, que quando ontem a gente falou isso, quando Grun coloca, né, e trabalha como objeto sinologioso a religiosidade, ele coloca que o grande desafio do ensino religioso é ajudar os estudantes a refletir sobre os sentidos da sua vida, né, os seus projetos de vida, né. O que vocês poderiam nos ajudar a pensar sobre essa crise de sentido e como que o ensino religioso pode contribuir com isso? Paulo, só antes da crise de sentido, eu acho que só um detalhe que pode ajudar a entender um pouco dessa questão das escolas, porque são as abordagens, é a forma com que você se dedica a estudar esse fato religioso, o fenômeno religioso, que se constrói o conhecimento religioso, né? Se eu vou olhar esse objeto pelo viés sociológico, eu vou pensar na organização social e impacto dessa institucionalização. Se eu vou olhar pelo viés antropológico, eu vou pensar nessa diversidade religiosa que se constitui a partir da cultura. Se eu vou pensar a partir do ponto de vista filosófico, eu vou entender isso como bases epistemológicas de compreensão desse fenômeno. Então, são as escolas, né? Na realidade, é o olhar direcionado para esse fenômeno religioso. E quando nós tratamos da crise de sentido, nós estamos falando de um fenômeno humano, né, que nos faz, né, revitalizar esse projeto de vida. Quando você traz Grun aí, Grun traz o conceito de religiosidade. Eu vi, né, nessa indicação da literatura, embora não seja o texto direcionado para isso, Boff vai chamar isso de espiritualidade, né? E nós não podemos esquecer que o viés filosófico, por exemplo, vai falar de imanência e transcendência, que também é parte do conteúdo e do ensino religioso. Mas essa crise de sentido, que também, né, tem os seus aportes no movimento de secularização, como bem falamos aí agora há pouco, como muitos justificam, também é a crise que permite o redirecionamento em estágios evolutivos, né? Não podemos esquecer disso. Só que quando nós trazemos isso para o ambiente escolar e para o ensino fundamental, nós temos que lembrar que esses meninos estão num processo de formação, né, e que existem também, claro, referências psicopedagógicas para a gente compreender esse desenvolvimento. Então, a forma com que você vai abordar determinados eixos temáticos aí do ensino religioso também deve respeitar essas fases aí e compreender que essas fases de descobertas, né, principalmente aí pré-adolescência, adolescência, instigam muito crises de sentido, porque os ambientes, né, se ampliam nas conexões hoje e também tem uma dimensão de territorialidade com a virtualidade. Quer dizer, você acessa tudo ao mesmo tempo e às vezes faltam-nos referências. Não podemos esquecer o que você acabou de dizer aí, tem muitos desserviços, muitas desinformações. Então, hoje você tem um universo plural, né, com múltiplas informações, e muitas vezes nos faltam referências críticas, né, e faltam-nos também trabalhar mais isso no campo educacional, para que eles tenham, né, discernimento nas escolhas até dos conteúdos que eles abordam. E, claro, tem conteúdos que provocam mais essas crises, inclusive, de sentido também, né?
Eu queria colocar para a Tassiana isso. A escola está num contexto, né, Tassiana? E um contexto que a nossa sociedade capitalista, que coloca ideais e coloca exigências para as crianças, adolescentes e jovens de ter tal curso, porque isso vai dar dinheiro, ter tal grife, tal roupa. E nós temos um contexto também de, né, das redes sociais, dos likes, né, aquele documentário Dilema das Redes. Como é que você vê isso? Isso contribui, Staciana, para a crise de sentido? Olha, contribui para a crise de sentido, porque quando a gente pensa na sociedade capitalista, como o Tillich já coloca lá no La Dimensão Perdida, e ele coloca justamente isso, que a gente, nessa sociedade capitalista, a função é trabalhar, e não compreender esse processo do trabalho, não que isso faça sentido para a vida. A função é cumprir aquele papel específico dentro de uma cadeia de produção em que, na realidade, você não sabe de onde veio aquilo que você trabalha e nem para onde vai, e você consome coisas também que você não sabe de onde veio e nem por que chegou até você. Recentemente, eu estava lendo falando sobre alimentação nessa fase de infância, adolescência e juventude. Realmente isso, que atualmente um dos grandes problemas que se tem para conscientizar em prol de uma alimentação saudável é essa alienação, porque as pessoas comem e não sabem o que estão comendo, nem de onde veio e nem por que se come aquilo. Perdeu-se, inclusive, esse elo cultural da alimentação tradicional e hoje em dia é aquilo que vem de fora, são os fast foods, é a influência da mídia que acaba determinando como a pessoa vai se alimentar. E isso vale para todas as áreas da vida. Essa alienação é uma característica da nossa sociedade, seja porque é uma sociedade capitalista, é uma sociedade de consumo, é uma sociedade em que há uma divisão do trabalho, e com o advento das redes sociais isso se tornou um pouco mais complicado, porque antes, por mais que a televisão influenciasse e fosse uma instância educativa não oficial muito proeminente na nossa sociedade, hoje em dia o controle disso é muito mais complicado, porque as redes sociais estão ocupando esse lugar. Se você vai conversar com as novas gerações, o tempo de tela deles não é gasto tanto na frente de televisão. E quando está na televisão, não é TV aberta, são os streamings da vida. E aí, justamente pela variedade de conteúdos e pela possibilidade da pessoa escolher o que vai acessar, essa influência, essa alienação pode vir de formas que a gente nem imagina. E nós, enquanto professores, estamos lidando com estudantes que estão sendo formados paralelamente por outros conteúdos, a gente nem imagina que isso exista, a gente nem imagina por que os estudantes estão pensando de determinada maneira, sendo que eles estão sendo influenciados por esse consumo de redes sociais e de materiais que não estão tão popularizados como quando a televisão era a principal forma de influência da sociedade. O que a gente percebe disso é que há uma crise de sentido. Os meninos veem aquilo que está ali nas telas e eles têm dificuldade de conseguir fazer uma diferença entre o que é a vida real e o que é mostrado ali. Quando a gente pensa na própria trajetória de vida desses influencers que estão ali, quando a gente pensa, por exemplo, numa Virgínia, que entre uma gravidez e outra precisa de fazer uma lipo 3D porque ela precisa parecer maravilhosa, ainda que por pouco tempo, por 2, 3 meses, antes dela ter mais um filho. E aí a gente pensa, essa é a realidade da vida das pessoas? Não é a realidade da vida da maioria modelo, das mulheres. Muita mas gente, está né? ali na tela. Pois é. Passa a ser modelo, passa a ser a expectativa da vida das pessoas. E essa expectativa conduz a uma alienação, porque ela deixa de ser a realidade para se tornar aquilo que as pessoas veem, consomem e assumem como se fosse a verdade. E isso está presente em todas as áreas. Eu citei o exemplo da Virgínia, mas a gente tem influencer para tudo. A gente tem influencer desde estilo de vida até pensar em religião,
até pensar até os cadernos, gente. Uma coisa que me impressiona muito hoje em dia é que a gente pega um caderno de aluno e não é mais um caderno de aluno comum, como era na nossa época de estudante. Os meninos vão lá e fazem lettering nas folhas, porque não pode ter uma aparência de um caderno comum, como era na nossa época. E aí eu pergunto, esses meninos que estão aprendendo isso, estão aprendendo influenciados pelas redes sociais. Você vai lá no TikTok, tem lá os canais que ensinam lettering, no YouTube, e aí você aprende e faz aquele caderno bonito. Mas espera aí, para que se está na escola? Para fazer um caderno bonito ou para aprender o conteúdo? E aí a gente percebe uma alienação de sentido. Forte, né? Pois é, gente, nós estamos quase acabando nosso tempo aqui, e eu acho que a proposta da BNCC, eu vou puxar a sardinha ou a brasa para a nossa sardinha, ou a sardinha para a nossa brasa, o currículo referência de Minas Gerais aborda uma riqueza de temas. Jaqueline colocou a questão da morte, do câncer de uma criança, com essa desinformação que Tassiana se referiu, ou a crise de sentido que Gisele também se referiu, a gente tem elementos no currículo muito interessantes de uma educação que pensa, por exemplo, o alimento, né, como algo que é importante para a vida, e aí sagrado, não no sagrado só religioso. Você tem uma educação digital, como educar uma criança com a perspectiva. Então, aí é aquele conceito que a Tassiana colocou no início, né? Que concepção de educação que o ensino religioso, de qual conceito ele parte. Então, gente, eu queria, nesses 4 minutos que faltam, né, passar a palavra de vocês para uma palavra final, né, de algum destaque, de alguma coisa bem breve sobre, né, o concurso. Vai, Gisele. Paulo, só queria acrescentar nessa crise de sentido, antes de falar do concurso, né, e nós estamos num tempo assim de uma velocidade incrível, né? E tudo era para ontem, então esse imediatismo, né? É uma pena que vamos discutir conteúdos de ensino religioso só à véspera aí, efetivamente, de um concurso, né? Nós precisaríamos promover também rodas de conversa aqui, até uma provocação de pé por temas, né? Por eixos temáticos de discussão de como provocar isso, né, em uma contribuição que os professores encontrem pistas, né, porque nós, professores, também vivemos crises de sentidos. Né, que linguagem é mais adequada, qual a melhor forma de falar, o que se deve falar. Né? Eu me deparo com alunos aqui na universidade com crises de ansiedades quando professores dizem que eles não vão poder usar a tecnologia para fazer uma prova. Né? Então, assim, isso tem gerado crise de sentido, quer dizer, não poder usar um celular no momento da prova tem gerado ansiedade. Então, você começa a se questionar assim, quais as relações que nós estamos, de fato, aí, criando, né, com as novas tecnologias e as formas de educar. Né? E nós temos que lembrar também que isso não é para todos. Infelizmente, nós temos índices aí que apresentam uma desigualdade, né, econômica, social, cultural, que evidencia que nem todos têm os acessos, né, plausíveis e no tempo em que desejam. Mas, para além disso, né, eu desejo que todos os que aqui estão conosco, e aqueles que ainda terão oportunidade de nos assistir, que façam uma boa prova, que possam ser selecionados para que a gente conte aí efetivamente com um time de professores comprometidos com o ensino religioso, nas reformas que precisam ser feitas, tanto no aspecto legislativo, quanto no aspecto epistemológico, quanto no aspecto pedagógico, mas mais do que isso, né, com o ensino religioso humano comprometido com os nossos educandos, né, não confessional, e que atenda a uma realidade que é cada vez mais desafiadora. Estaremos sempre aqui, esse quarteto e muitos outros que queiram agregar conosco, né, a formação de professores. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Gisele. Tassiana? Bom, eu queria começar desejando uma boa sorte para todos vocês que prestarão o concurso, e para mim também, e que todos tenham uma calma para fazer essa prova, porque a gente sabe que muitas das vezes a dificuldade do concurso não é nem tanto a prova, mas essa ansiedade que a gente tem e que faz
com que a gente leia uma coisa e perceba como se fosse outra. Eu queria terminar destacando um pouco do que eu vi aqui, tanto no comentário da Jaqueline, essa provocação sobre a questão da morte, do adoecimento, quanto do Albert, sobre essa questão do socioemocional, que deve estar presente no ensino religioso, mas não apenas no ensino religioso, em todos os outros conteúdos. A gente tem uma disciplina nas nossas mãos, que tem experiência em coordenação pedagógica, eu acho que a gente tem um dos melhores currículos, porque nos permite trabalhar diversos temas, e temas que são muito mais aproximados da realidade dos estudantes do que os outros conteúdos. E isso nos concede uma possibilidade de realmente promover uma educação que vai atingir esses objetivos que vão além do conhecimento acadêmico, mas que perpassam questões como, por exemplo, o socioemocional, como o desenvolvimento pessoal desses estudantes. Então, isso é muito interessante do ponto de vista do ensino religioso. E eu quero ressaltar, só para terminar, uma experiência que eu tive hoje e que eu achei assim, muito legal, porque eu estava ao vivo do Se Liga na Educação, que é voltado para o estudante, e, no entanto, eu recebi uma pergunta de uma professora que não é da área de ensino religioso, que ela é da área de exatas, e ela queria conhecer melhor essa metodologia do ensino religioso e os objetivos curriculares do ensino religioso, porque ela assistiu à aula e ficou interessada em compreender o que é que a gente trabalha, afinal de contas. Então, justamente por isso, eu quero falar com vocês, professores que estão aqui, que vão prestar o concurso. Nosso trabalho é árduo, a gente perpassa essas dificuldades relacionadas à formação, tanto nossa, por essa dificuldade de haver um consenso, esse consenso tão tardio, que fez com que muitos de nós que estamos no exercício da docência de ensino religioso não somos graduados em ciências da religião. Eu, por exemplo, sou da pós-graduação em ciências da religião, mas minha formação é pedagogia, é outra coisa. E aí a gente percebe que nosso trabalho árduo, que é essa dificuldade tanto da nossa formação, quanto da formação dos nossos coordenadores, quanto da conscientização dos nossos colegas, quanto da conscientização das famílias dos alunos que nós atendemos, isso tudo é desafiador? É. Mas nós podemos superar isso com o nosso trabalho e mostrando a que viemos em defesa de uma sociedade mais democrática, mais justa, laica, em que haja uma real liberdade de religião, liberdade de consciência, liberdade de expressão. Então, pessoal, um abraço e até a próxima. Bom, muito obrigado, Tassiana, muito obrigado, Gisele. É sempre bom te destacar também a atenção a ler o enunciado, né? Como a Tassiana falou, não ficar ansioso, ler bem cada questão, para não querer responder imediatamente com pressa e, às vezes, né, errar. Gente, nós temos o canal, né, do YouTube da ADPER, então esses vídeos estão lá. Também temos o Blogger, com 2 Gs, da ADPER. Lá você vai encontrar sugestão de livros, links importantes, né, que a gente tem lá também sobre essa temática. Então, desejo também a todas e todos, né, um bom concurso, agradecer a presença, né, de um montão de gente aqui, a Jaqueline, a Thaís, o Zé Carlos, o Marco Túlio, né, a Dora, que esteve aqui no início, né, e o Albert, né, inclusive todo mundo esperando aqui sua pesquisa de doutorado sobre socioemocional, Albert, né? Então, acho que é uma coisa importante aí para a gente fazer avançar o ensino religioso. Então, gente, boa noite, né, e muito obrigado pela presença, e de modo especial a Gisele, né, e Tassiana, e também a Jaqueline, que está nos bastidores lá. Grande abraço. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Boa noite.